amados. Aleluia. Ainda tem força para permanecer aí até o... Oh, glória! Maravilha! Amados irmãos, está maravilhoso esse ambiente, desde o primeiro momento nessa manhã, aprendendo muito aqui. Glória a Deus. Uma alegria conhecer, pode se assentar. Uma alegria conhecer pastor Valdomiro, ouvi-lo, aleluia, e conhecer essa igreja amada, querida, esses obreiros valorosos do Senhor. E estamos em cada palestra aqui, sendo alimentados, aleluia, com o alimento do céu, através dos seus servos que o Senhor tem proporcionado, direcionado para este final de semana aqui. Glória a Deus. Amados irmãos, se vocês não se sentirem desconfortável, quero convidá-los a estar de pé mais uma vez. Aleluia. Porque depois vocês vão ficar mais tempo sentados, né? Glória a Deus. Então eu quero que você abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1 e versículo 28. Nós vamos falar aqui sobre os objetivos do discipulado. Glória a Deus. Ouvindo aqui uma parte da palestra do pastor Carlito, vendo ali um homem apaixonado por discipulado. Ouvir o pastor Juari, nosso coordenador do discipulado ali de Joinville, sempre aprendendo algo diferente em cada palestra que o servo de Deus ministra. A gente vai aprendendo mais e mais. Pastor Edivaldo Filho, nessa manhã, nos trouxe aqui um maná, uma bênção de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos servos do Senhor. Pastor Moisés ainda vai ministrar. Glória a Deus, um amigo, servo de Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Podeis tomar assento, queridos. Pode passar ali o slide, vou ver se aqui troca daí. Ah, está funcionando aqui bem. Glória a Deus. Anunciamos, admoestando, veja bem, primeiro, se anuncia. Segundo, se encoraja. Terceiro, se ensina. Anuncia, admoesta, encoraja e ensina. Glória a Deus. E nós vamos para os objetivos do discipulado, que primeiro é paternar. Na página de número 6, aleluia, página de número 6, objetivos do discipulado, e o primeiro objetivo do discipulado é paternar. Glória a Deus. O objetivo do discipulado cristão é fazer com que o novo crente seja acolhido e acompanhado por um pai espiritual que cuidará dele com responsabilidade. Todo novo crente, ele precisa ser acolhido, e não só acolhido, mas acompanhado. Alguém vai abraçar esse novo convertido com responsabilidade. Eu não vi ninguém dar um amém. Com responsabilidade, porque é isso que o Senhor espera de nós. Kate Phillips diz: o discipulado não pode ser separado da paternidade responsável. O pai espiritual, como o pai físico, é responsável perante Deus pelo cuidado e pela alimentação do seu filho. Cuidado,
Pastor Joari aqui, que me antecedeu, já entrou em muitos detalhes aqui, nesse processo do bebê espiritual, mas eu quero trazer aqui a figura paterna. E aí, a primeira coisa que se vê na vida de um pai espiritual é que o pai espiritual, ele admoesta, ele exorta, ele encoraja, ele está ali pronto para encorajar o filho, para corrigir o filho com amor, aleluia, confrontando, como falei aqui nessa manhã, em amor, o pai. Todo pai, ele se preocupa em admoestar o filho, trazer o filho para perto. Quantos pais temos aqui nessa tarde? Olha aí, glória a Deus, glória a Deus. Eu falei nessa manhã aqui, 3 filhos, e como pai, a gente chama o filho, senta com o filho, e preocupa-se em admoestá-lo. Meu filho, o caminho é por aqui que você deve seguir. Todo filho precisa de um pai que o admoesta, todo filho precisa de um pai que o encoraje, todo filho precisa de um pai que o discipline, esteja ali presente, presença paterna. Todo novo crente precisa de um pai que o admoesta. Todo novo convertido precisa de um pai. Todo pai, amados irmãos, pai gera vida. Vou repetir: pai gera vida. Pastor Joari fez menção de Gálatas 4:19, quando Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. O pai, ele gera vida, aleluia, vida na vida, vida na vida. Deus não usa métodos, Deus usa homens. Deus não trabalhou no seu reino até hoje usando métodos. Deus continua usando homens, e nessa tarde aqui o Senhor está preparando homens e mulheres, aleluia, oh glória a Deus, porque é você que Deus conta para gerar vidas. Bendito seja o nome do Senhor. O Pai, ele gera vida. O Pai é único, aleluia, glória a Deus. Hoje, amados irmãos, alguém coloca nas redes sociais: preguei em tal lugar e ganhei 100 almas para Cristo. Na verdade, ele é um dos aios que Deus usa, mas Pai é único, é aquele que vai, depois da pregação, o pregador foi embora para outra cidade, mas quem vai acompanhar ali o novo convertido, que aceitou Jesus, é esse Pai responsável aí, que Deus está colocando para cuidar dele, aleluia, que vai acompanhar ele, que na verdade já veio acompanhando antes de ele vir à frente. É claro, amados irmãos, que a pregação do Evangelho, quando o pregador ele faz o apelo, diz Billy Graham, que é o braço estendido de Deus para o pecador. Ele foi um dos canais, ele é um dos aios, mas Pai é um só. Pai é um só. Os anos vão se passar, o tempo vai passar, mas toda vez que ele entrar numa crise, toda vez que ele precisar tomar uma decisão, toda vez que o dia mau chegar na vida dele, ele vai lembrar do seu Pai, porque Pai é um só.
Eu creio que muitos aqui que já têm tido a experiência com Deus de discipular, de investir em vidas, já passaram por experiências assim como nós também temos passado. Aquele momento de dificuldade, mesmo que mora na outra cidade, mas ele dá um jeito de pegar o carro e ir lá na casa do seu pai espiritual, ouvir um conselho da parte de Deus, ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes temos grandes homens de Deus sendo usados nesse altar, mas o privilégio de paternar, Deus dá a todos que estão aqui nesse recinto nessa noite. Aleluia. Muitas vezes o filho teu espiritual, Deus vai levar muito além de onde você chegou, mas tudo isso vai trazer alegria na tua alma, porque aleluia, foi o que o Senhor colocou no teu caminho para você cuidar. Eu estou hoje pastoreando pela misericórdia de Deus a minha igreja mãe, a que eu nasci, aleluia, ali num dos bairros de Joinville, e tenho a alegria de estar junto com a primeira professora da escola bíblica dominical, a irmã Marlene Gonçalves está lá, aleluia, a professora da classe intermediária, da classe dos adolescentes, elas cuidaram de mim, elas me acompanharam, elas investiram na minha vida, aleluia, além dos meus pais, porque nasci no lar cristão, mas essas mulheres tiveram paciência comigo, ensinaram-me na palavra, trazendo o alimento da palavra pela linguagem da minha faixa etária, e hoje eu estou ali pastoreando elas, elas vêm, conversam comigo, pastor, estou orando por ti, aleluia, oh glória a Deus, mas eu sei que no coração delas, há uma alegria no coração, de saber que valeu a pena, aleluia, investir. As irmãs que estão aqui hoje, tem professora de escola dominical aqui? Olha aí, oh glória a Deus, está aí um incentivo para você preparar o melhor para o teu aluno, porque lá na frente você vai ter a alegria e o prazer dele ser o teu pastor, a tua pastora, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Pai é único, o Pai ama, o Pai ama, quando todos possam vir desprezar o novo convertido, mas o Pai não, o Pai vai defender, o Pai vai proteger. Você já imaginou, meu irmão, se no dia que o filho pródigo voltou, fosse o irmão mais velho que estivesse esperando ele por ali? Você tem ideia de como seria esse acolhimento, essa recepção, aleluia, mas a diferença está no Pai, porque o Pai ama, e quem ama suporta, quem ama tem paciência, aleluia, quem ama crê, acredita que ali está um diamante sendo lapidado para a glória do nome do Senhor Jesus. Fala dele não, estou cuidando dele, estou acompanhando ele, porque Pai ama, aleluia. O Pai, ele também pode ser imitado. Eu estava vendo aqui os pastores falando, o pastor Carlito falando do seu mentor, pastor, que até a risada, aliás, o pastor Edivaldo Filho, até a risada ele aprendeu, aleluia, porque isso é pai, isso é pai. Esses dias eu estava na escola bíblica dominical, e na hora da leitura, a classe entrou e fizeram a leitura do texto áureo, e quem fez a frente ali, eu estava descosta, eu vi aquela voz forte, lendo firme, e eu levei um susto, olhei, era o meu filho, aleluia, glória a Deus, e alguém já olhou para mim, automaticamente, né,
E vem aquela frase: tal pai, tal filho. Aleluia. O pai, ele pode ser imitado. E aqui a grande responsabilidade de paternar, porque o filho vai imitar conforme o pai procede. A maneira como o pai procede, o filho vai imitar. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Se o pai tem desejo de ir para a consagração, o filho vai ter desejo também. Se o pai tem desejo de jejuar, o filho vai ter desejo de jejuar também. Se o pai fala em mistério e o filho ainda não foi batizado no Espírito Santo, o filho vai desejar o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo objetivo do discipulado, maternar. Amados irmãos, o objetivo do discipulado cristão é fazer que o novo crente receba em nosso meio o devido cuidado de uma mãe. E Paulo diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 7, eu quero que você abra lá, porque eu não quero ler só o 7, eu quero ler o 8 também. Então abra comigo 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, aleluia, versículo de número 7, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8, olha aí o que diz o texto da palavra do Senhor. Embora, todos acharam? Vamos esperar os irmãos achar. Quantos acharam, digam amém. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências. Paulo está dizendo, como apóstolo de Cristo, eu podia fazer algumas exigências, mas aí o que é que ele responde? Ele diz: eu preferi, ou seja, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim como muito afeto estávamos prontos a lhe oferecer, não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Eu pergunto para você nessa tarde, você está disposto a dar até a própria vida? É isso que uma mãe faz por um filho. É ou não é as mães que estão aqui? Ela é capaz de dar a sua própria vida pela vida de um filho, e Paulo estava dizendo, nós poderíamos fazer algumas exigências, mas nós estamos aqui tratando vocês carinhosamente, porque mãe sabe o tempo certo do filho. Estou agora com uma bebê lá em casa, a Ela e Sofia, 6 mesinhos de vida, glória a Deus. E aí eu acompanho a minha esposa, agora já está começando a dar a água para ela, só estava dando mamar, agora está dando a água para ela, e eu observo que ela não tem capacidade de engolir, de ingerir a água como nós ingerimos. A minha esposa vai tendo aquela paciência ali. Assim é o novo convertido, meu amado irmão. A pessoa veio para a casa do Senhor, é um novo crente. O crente diz aqui, abre a tua Bíblia em Ageu. Tem crente que nem crente sabe onde está Ageu. Amados irmãos, nós somos a geração que mais tem acesso à palavra de Deus. Hoje tem Bíblia no celular, tem Bíblia no aplicativo, tem Bíblia, meu irmão, de todo gosto, tem Bíblia de estudos de vários autores, há muitas Bíblias, há muito acesso à Bíblia, mas é a geração mais analfabeta da palavra de Deus.
Mas o novo convertido, ele vem para a casa do Senhor. E quando ele chega aqui, meu irmão, aleluia, ele precisa de uma mãe carinhosa, que tenha paciência de abrir o texto para ele está com dificuldade, ele não acha o texto, mas a mãe, com aquele carinho, a mãe espiritual, com aquele carinho, vai abrindo ali o texto, quando está lá no lar, discipulando a família, eles estão com as Bíblias ali abertas, e você observa que eles têm dificuldade, mas a mãe, aleluia, ela espera o tempo certo, aleluia, ela não fica escandalizada, porque o tempo da alimentação é diferente do adulto, porque ela sabe, a maturidade dela como mãe, faz ela perceber isso, e às vezes você se surpreende com o novo convertido. Eu lembro que estava discipulando um casal, e eles perguntaram para mim assim: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: tem liberdade. O que é aquela língua árabe lá na igreja? Para nós, o batismo no Espírito Santo, mas para eles, bebês espirituais, ainda não compreendiam a doutrina, o dom maravilhoso do Espírito Santo. Era um bebê espiritual, é o tempo necessário. Lembro-me que um jovem, 1 ano na igreja, não tinha sido discipulado ainda, o Roberto, e eu perguntei para ele: você já foi discipulado? Ele disse: não, pastor. Eu disse: você gostaria que nós fôssemos discipulá-lo? Ele disse: eu quero. E começamos a discipular ele. No primeiro encontro, ele já fez uma pergunta antes de nós entrar no texto. Ele disse: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu disse: se eu puder responder. O que é a presença de Deus? E eu disse para ele: você estava triste no último culto? Ele disse: eu não. Por que o senhor perguntou se eu estava triste? Porque eu percebi que você estava chorando o culto todo. Ele disse: sim, eu estava chorando porque eu estava sentindo uma coisa tão boa, tão maravilhosa, tão gloriosa. Eu disse: isso é a presença de Deus. Ia chegar o tempo de ele entender de fato, aleluia, teologicamente, o que é a presença de Deus, mas agora ele é um bebê espiritual, e aí a mãe, né, o maternar, a forma carinhosa de ter a paciência de entender os tempos da alimentação do novo convertido, a forma de ensinar, de aplicar a palavra do Senhor Jesus para ele. Glória a Deus. O terceiro objetivo do discipulado é colocar o fundamento certo. Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é um dos objetivos do discipulado, fundamento certo, e o fundamento certo é Jesus. Esse é o DNA da igreja e também da nossa Assembleia de Deus. Os nossos pioneiros sempre frisaram: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. Levar sempre o novo convertido a Cristo. Cristo, aleluia, Cristo e esse crucificado. Não modismo, meu amado irmão, não algumas coisas aí diferentes, não, é Cristo, Ele é o fundamento. O outro objetivo do discipulado é frutificar.
frutificar. Nós falamos aqui nessa manhã sobre a frutificação. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Essa é a preocupação que o discipulador precisa ter. Quando ele está discipulando alguém, ele precisa trabalhar de forma eficaz para que esse discípulo, ele também venha frutificar. Ele venha dar continuidade. Eu lembro-me, amados irmãos, que fui discipular uma família, eu e a minha esposa, e Deus começou a trabalhar na vida daquele casal. Durante aquele período do estudo bíblico, conhecendo o amor de Deus, eu fui vendo o trabalhar de Deus na vida daquele casal, coisa extraordinária o que Deus foi fazendo na vida daquele casal, foi fazendo uma limpeza. Aquilo que Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Cada semana que nós íamos lá, o nosso coração se alegrava, porque ia havendo uma mudança na vida daquele casal. Quando nós terminamos ali, essa primeira parte, o estudo bíblico, como uma ferramenta do discipulado, ele fez uma pergunta para mim, desafiadora. Ele disse: pastor, eu posso discipular o meu vizinho? E eu entrei em crise na hora. Eu disse: e agora, Jesus? Novo convertido. Ele ainda está caminhando. Mas o Espírito Santo me fez entender, na verdade, aonde o Espírito Santo queria direcionar aquele casal. E eu fiz uma pergunta para ele: vem cá, por que você quer discipular o teu vizinho? Ele disse: pastor, é porque esse meu vizinho aí bebe, chega final de semana, é festa, é palavrão, eu escondo a minha menina para não aprender esses palavrão, e eu vi que Jesus está transformando a minha vida, e eu sei que Jesus pode transformar a vida deles. Eu disse: vamos fazer um negócio então, você vai, mas eu vou direcionar um outro discipulador mais maduro para estar junto contigo, e você vai estar acompanhando. Glória a Deus. Os anos passaram, irmãos, fui pastorear uma igreja, ali o pastor Juari sabe muito bem, o setor 72 Hebreus, e quando eu assumo aquela igreja, veio o recepcionista me abraçar. Ele disse: pastor, o senhor sabe quem eu sou? Eu disse: não sei, meu amado, estou chegando aqui para pastorear a igreja. Ele disse: o senhor já vai saber quem eu sou. Eu sou o vizinho do Odair. Hoje eu sou recepcionista aqui na igreja, aleluia, e sou o segundo líder do discipulado aqui na congregação. Qual é o objetivo do discipulado, meu irmão? Frutificar. As pessoas em que você está investindo, aleluia, venham frutificar. Ouvimos aqui o testemunho do pastor Juari, trazendo aqui vários exemplos, um deles que ele apresentou aqui do pastor Marco Aurélio, e essa é a regra, é isso que o Senhor espera de nós, esse é o objetivo, frutificar. É o que Paulo disse lá na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, Timóteo tinha ouvido no meio das testemunhas, seja na caminhada das viagens missionárias, seja nos lares aonde Paulo ia aplicando a palavra do Senhor, ali Timóteo foi sendo discipulado. Agora Paulo diz: confia agora você, a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também possam ensinar outros. Ei, meu irmão, o bastão não pode ficar na tua mão. Você tem que ir passando, e Jesus vai te usando cada dia mais. Daqui a pouco você vai ter aí, não só filhos espirituais, mas netos espirituais, bisnetos espirituais, que Deus vai colocar na tua vida. Glória a Deus. O outro objetivo do discipulado, estou correndo aqui bastante,
porque eu percebi que nós estamos aí numa sequência abençoada, maravilhosa, e preparei o meu coração para ser bem objetivo agora aqui nessa tarde, até o tema está dizendo, né? O objetivo do discipulado. Glória a Deus. O quinto objetivo, conduzir o discípulo a ter uma experiência com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá, meu irmão. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra ali 12 crentes, 12 discípulos, mas discípulos que tinham recebido parte dos rudimentos da fé. E Paulo percebeu ali uma necessidade vital na vida do novo convertido, ser cheio do Espírito Santo. Aí Paulo faz uma pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E qual foi a resposta daqueles 12 crentes? Nós nem sabemos que haja o Espírito Santo. Paulo disse, então tá. Então agora vocês vão sentar e eu vou dizer a vocês o que é necessário para que a obra de Deus se cumpra na vossa vida. É necessário ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo termina de ministrar ali, impondo as mãos sobre eles, diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, novos convertidos, amados irmãos, cheios do Espírito Santo, não tem quem segure. Paulo, com aqueles 12 crentes cheios do Espírito Santo, iniciou um trabalho na cidade de Éfeso, que trouxe um avivamento para toda aquela cidade. Mas ele não foi só, Deus colocou ali gente, que quem olhava dizia, começar com 12, irmãos, começar com 12 sem o Espírito Santo é uma coisa, agora começar com 12 cheio do Espírito Santo é outra coisa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Discipulado sem o Espírito Santo é uma coisa, mas discipulado sendo apresentado essa premissa, esse objetivo de ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. Novos convertidos cheios do Espírito Santo, aleluia. O crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, não tem medo. O crente cheio do Espírito Santo é cheio de ousadia, de coragem, de intrepidez. Enquanto alguns vão parando no meio do caminho, Deus vai colocar diante de ti novos convertidos que através da tua vida serão cheios do Espírito Santo. E lá onde você está fazendo a obra de Deus, lá onde você está congregando, lá onde você está pastoreando, aleluia, virá um avivamento extraordinário, porque através desses novos convertidos, obras maravilhosas Deus realizará ali. Oh, glória a Deus. Nós temos visto isso em Joinville, amados irmãos. Pastor Joaria testemunha agora nesse último batismo, do dia 7 de novembro, o pastor Valdomiro, as pessoas descendo as águas batismais e recebendo o batismo do Espírito Santo ali na hora. A glória de Deus era tão grande, amados irmãos, que irmãs saíam do tanque batismal e caíam de joelhos logo na frente, e a gente ficava até com dificuldade de conduzir, porque tinha outros para descer as águas, mas nada daquilo atrapalhou, porque a presença do Senhor não atrapalha. Aqueles novos convertidos estavam sendo cheios do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que esses novos convertidos que desceram as águas batismais agora ali e receberam aquela graça divina, serão tremendamente usados nas mãos do Senhor. Oh, aleluia. Mas para o discípulo ser cheio do Espírito Santo, o discipulador também precisa ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, não é encher ontem e nem encher amanhã, é encher sempre. Enchei-vos, é o imperativo, aleluia,
presente, ontem, hoje, amanhã, permanecendo a buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Durante todas as plenárias nesse dia aqui, e ontem à noite, eu estou vendo aqui todos sendo cheios do Espírito Santo. Aleluia! Com a permissão do pastor Valdomiro, eu convido a todos a estar de pé nesse momento. Aleluia! E eu quero fazer uma pergunta para você. Novamente, como fiz nessa manhã. O que é que você ouviu de Deus? Será que você pode escrever aí na tua apostila o que é que você ouviu de Deus aqui? Não só nessa minha palestra, mas em todas aqui nessa tarde. O que é que você ouviu de Deus? E qual é o passo prático que você vai tomar? Aleluia! Eu quero dizer para você que enquanto estava aqui ministrando, o Espírito Santo continuava dizendo ao meu coração: você precisa ser cheio, 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 cheio do meu Espírito. Aleluia! Uma vez que eu esteja cheio do Espírito, os meus discípulos serão também cheios do Espírito Santo. Paternar, maternar, o fundamento certo, frutificar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você levantasse a tua mão onde tu estás. Aleluia, aleluia. Sabe por que ser cheio do Espírito Santo? Porque quando você está cheio do Espírito Santo, não tem espaço para vaidade. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para o egoísmo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para o ciúme, não há espaço para a inveja. Quando você está cheio do Espírito Santo, não há espaço para conformismo. Quando você está cheio do Espírito Santo, aleluia, 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 o que nos resta é glorificar o nome do Senhor Jesus, ganhando vidas para Ele. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.